Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o clima agressivo e ansioso das novas manobras na guerra do impeachment na Câmara Federal. E o nosso entrevistado é Emídio de Souza, ex-prefeito de Osasco e presidente do PT estadual de São Paulo. Obrigada por estar conosco. Emídio, essa notícia agora que passou aí do Cerveró, mais uma notícia de desvio de dinheiro público, de corrupção. Hoje é o Dia Internacional do Combate à Corrupção. Todos os países há uma série de eventos nesse sentido. Então eu quero começar com isso, porque o PT sofreu esse embate, sofre até hoje esse embate, porque muitas lideranças importantes tiveram denúncias de corrupção. Umas estão sendo julgadas, tem gente que já está presa, essa coisa toda. E a imagem do PT ficou muito machucada. Tem muita gente que diz que o PT é partido de corruptos. Eu acho que é o momento, é a hora de ouvir do presidente estadual do PT em São Paulo, né? Como é que vocês debatem a questão da corrupção no partido? Um partido que sempre teve a bandeira da ética e da justiça social. Maria Lídia, primeiro assim, olha, o PT é um partido que as pessoas se acostumaram como um partido da ética, um partido que combateu a corrupção, criou instrumentos importantes. E o PT tem que ser investigado, mas também outros partidos deveriam ser investigados, não apenas o PT. Então não é justo o que acontece hoje com o nosso partido. A criminalização que ele sofre não é por conta do erro de um que todos têm que pagar. O PT não é um partido de corruptos, o PT é um partido de gente séria que trabalha para mudar o país e vem mudando o país, sabe? E nós somos a favor de todas as investigações que possam e devem acontecer. As coisas têm que ser transparentes como a luz do dia. E Delcídio Amaral, que foi do PSDB e era do PT, líder do governo Dilma, quando foi preso, naquele que o tribunal chamou de flagrante. Aquelas gravações, aquela coisa toda que acompanhamos. Ontem fomos surpreendidos com a notícia que ele contratou o advogado que negociou delação premiada com muitos dos réus na Operação Lava Jato. Vocês no PT têm medo do que Delcídio possa contar? Nós não temos medo de nada, absolutamente nada. Tanto é que o PT, logo no primeiro momento da prisão do Delcídio, nós dissemos, o presidente Rui Falcão disse, isso não tem nada a ver com atividade política, parlamentar ou atividade partidária. Isso foi um ato isolado do Delcídio. Aquela conversa dele gravada. E ele tem que responder por isso. Quer dizer, quando alguém se dispõe a organizar a fuga de alguém do país, obstrui o trabalho da justiça, o que nós temos? Isso não é posição do PT. Por isso que o PT suspendeu o Delcídio, abriu o processo de expulsão dele e nós vamos continuar nisso, porque não é possível um partido de 1.700.000 pessoas, filiados, a gente ser obrigado a responder por tudo que eles fazem na vida privada. Mas esse argumento é falacioso, Emídio, porque Rui Falcão havia falado, né, nesse sentido também, e houve na oposição a vocês, os adversários, quem dissesse que isso quer dizer que vocês confessam que os petistas importantes que estão presos estavam em atividade partidária sim, então deram apoio a eles. Faz sentido Lídia, esse argumento dos adversários? Deixa eu lhe dizer uma coisa, nós nunca afastamos a ideia de que o PT cometeu erros. Cometeu erros no processo de arrecadação financeira, sabe, cometeu erros de repetir aquilo que a política brasileira tradicionalmente faz. Então nós temos erros, mas não esse erro do Delcídio, não isso aqui. Nós temos erros cometidos na atividade política e nós reconhecemos esses erros. Agora, os acertos que o PT teve no país são infinitamente maiores do que os erros que nós já cometemos. Agora, tanto o PT como os demais aliados da presidente Dilma Rousseff estão chamando de golpe branco o pedido de impeachment que foi acolhido pelo presidente da Câmara e que teve aquele bafafá ontem, nós vimos na elaboração, na composição da comissão especial para a admissão do processo. E o que eu quero ouvir é sobre essa questão do golpe, porque aqueles que subscreveram, aqui mesmo no Jornal da Gazeta, o pedido de impeachment, dizem que é um ato conforme está previsto na Constituição, que é um
presidente eleito, porque no Brasil o presidente é eleito pelo voto popular. Ninguém coloca um presidente lá. Então, se for pedir impeachment, pede para quem foi eleito. E pelas razões que a Constituição elenca. Então, a minha indagação é o seguinte: como é que vocês veem o argumento daqueles que subscrevem o pedido de impeachment, de que chamar de golpe esse pedido é marketing político para vitimizar Dilma? Porque não é golpe, está sendo feito aquilo que é prerrogativa de quem acha que tem que fazer, conforme reza a Constituição. Maria Lídia, deixa eu te dizer uma coisa. O impeachment, o instrumento do impeachment, ele não é golpe. Golpe é o jeito que eles estão utilizando esse instrumento. E a quem interessa esse golpe? Por que estão estranhando? Porque o impeachment ele tem que ser colocado com razão certa, com crime de responsabilidade. E não há nada, absolutamente nada, contra a presidenta Dilma. Não há um desvio de recursos. Não há a história das pedaladas fiscais que estão acusando em 2015. 2015 é um ano que não terminou. O TCU não deu qualquer decisão sobre isso e o Congresso não deliberou sobre isso. Não é uma questão jurídica. Quem tem que decidir é a Justiça. Então, eles estão querendo caçá-la politicamente. Por isso que nós chamamos e reafirmamos. Se trata de um golpe constitucional, como já vem sendo moda em alguns países. Mas não é uma questão jurídica. Se acontecer no julgamento político pelos parlamentares do Congresso a aprovação do impeachment, se acontecer isso, presidente Dilma, o governo já anunciou que vai recorrer ao Supremo, porque concorda com aquilo que o senhor está falando. Não cometeu crime de responsabilidade, eles não aceitam. Então, eles vão recorrer. Em última instância, é uma questão jurídica. Quem vai decidir é a Justiça Maior do país, a Corte Maior. Então, se é uma questão jurídica, por que então chamar de golpe? Golpe porque não tem nenhuma acusação formal contra ela. Nada, absolutamente nada. O ano de 2015 não terminou, as contas do governo não foram analisadas pelo Tribunal de Contas da União, então não há um motivo certo. Esse processo, ele só está sendo colocado porque o Eduardo Cunha, acusado de desvio de recurso e de ter conta na Suíça que ele negava, depois que o PT decidiu apoiar o processo de investigação contra ele, por retaliação, ele acolheu um pedido sem base jurídica nenhuma. Acolheu esse pedido, o que é lamentável, porque isso paralisa o país, isso prejudica a economia ainda mais. Nós já estamos numa fase delicada e as pessoas não têm nada a ganhar com isso. O Brasil precisa superar a crise para melhorar de patamar. A última pergunta. Eu olhei todos os sites, PT nacional, estadual, municipal, vi muitos blogs de petistas e há uma espécie de união de militantes do PT, de pessoas que estão na defesa, na luta contra o pedido de impeachment. Agora, o interessante é que as faixas, os banners, os cartazes, os slogans, em defesa da democracia. Contra o golpe, em defesa da democracia. Eu confesso que eu achei curioso que não é em defesa da presidente Dilma, a presidente eleita pelo povo, a presidente, não vi uma faixa dizendo que ela é honesta, ela não cometeu crime, ela tem que concluir o governo. Não aparece o nome dela, aparece a defesa da democracia, que é algo é inquestionável. Quem não defende a democracia, né? Só aqueles que o país lutou tanto para o resgate dessa democracia. Mas a minha pergunta é, na estratégia de defesa na luta contra o impeachment, evita-se falar o nome de Dilma, porque a popularidade dela está baixa, porque a rejeição está alta, e vocês não querem esse comprometimento com a população, então pega algo inquestionável e fala que estão defendendo a democracia. Vocês defendem a democracia ou Dilma, presidente eleita pelo povo, como argumentam quando a gente pergunta Maria Lídia, nós defendemos as duas coisas. A democracia porque ela está ameaçada, principalmente pela ação irresponsável do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que atropela o regimento interno, não respeita as bancadas, as lideranças e o rito processual que é usual na Câmara Federal. Segundo lugar, nós defendemos a presidenta Dilma. Agora, tem muita gente que é contra o governo dela, mas que é contra também o impeachment, porque sabe que o impeachment, mal utilizado, é um instrumento antidemocrático. Não pode, num golpe parlamentar de um presidente sem autoridade moral nenhuma, acusado que não deveria mais estar na presidência da Câmara, deveria ser afastado. Não pode uma pessoa como essa conduzir um processo num país como o Brasil. Nós não somos um país qualquer.
O Eduardo Cunha não tem autoridade moral. Ele está exercendo uma pressão terrível sobre o grupo de deputados que ele controla. Então, dia 16, nós vamos às ruas protestar contra o impeachment, sabe? E defender a democracia e o mandato da presidenta Dilma Rousseff. Muito obrigada, Emílio de Souza. Obrigado a você. Uma boa noite. Boa noite.